Boa noite todos os que acessam o blog JC Repórter. Pois bem, a importância do movimento mariano na vida da igreja, na história da igreja, ao longo destes séculos, é sempre uma oportunidade de crescer na fé, porque na contemplação da presença de Maria, a mãe de Jesus Cristo, os cristãos vão compreendendo como fazer a vontade de Deus, como viver a fé em sua plenitude, porque Maria viveu assim a fé. Maria se entregou completamente ao projeto de Deus. Podemos dizer que Maria é a mulher da confiança, é a virgem da confiança. Podemos intitular a Maria esta condição, ou chamar Maria desta maneira, de uma maneira carinhosa, porque nós sabemos que a mãe de Jesus, a única mãe do Senhor, é chamada de muitos nomes. E cada pessoa, cada comunidade, cada nação chama Maria de acordo com a maneira como mais carinho devota a mãe de Jesus Cristo. Então, dizer que Maria é a virgem do silêncio, é a mãe do carinho, é a mãe do acolhimento, é a mãe da fé, é a mãe da entrega, é a mãe do serviço. Estes diversos títulos ou nomes que se pode dar a Maria é sempre para reconhecer que a mãe de Jesus, a Deus, nos conduz a seu Filho Jesus, que é o caminho para Deus. E nos conduzindo a Jesus, nos conduz a Deus, porque Jesus é o próprio Deus. Sabemos que Ele é o único caminho, mas Maria é aquela que, seguindo esse caminho com fidelidade, porque ela mesma nos possibilitou, gerando o Filho de Deus em seu ventre, nos possibilitou esse caminho para seguirmos ao encontro do Pai. Podemos também, então, aí já dizer, Maria é a virgem do caminho, porque ela nos ensina a encontrar nesse caminho a Jesus o caminho que se abre para o Pai. Então a espiritualidade mariana é muito profunda e fecunda, porque por este testemunho de fidelidade, de entrega, pela radicalidade, pela singeleza, pela humildade do sim de Maria, que se desfez de todos os seus projetos pessoais para possibilitar que o único projeto se realizasse, o projeto de Deus. Na homilia de hoje, que o senhor citava, né, algumas colocações a respeito da espiritualidade, a importância que tem, a questão da misericórdia principalmente, se abrir mão, né, de algumas situações. O senhor estava, se não me falha a memória, Isaquias, né, onde ele abria a mão do que tinha e prometia ainda devolver 4 vezes mais daquilo que é arrecadou, né? Qual a importância que se tem hoje em não se visar tanto o materialismo como as pessoas estão vivendo hoje, padre? Olha, a figura de Zaqueu na liturgia de hoje chama muita atenção de todos nós para alguns aspectos. O primeiro, dessa disposição de viver a sua conversão. Reconhecendo-se pecador, Zaqueu é movido por um desejo profundo de conhecer a Jesus, de fazer a experiência com Jesus. Porque, de fato, aquele que faz a experiência de Deus em sua vida jamais será o mesmo. E isso se chama conversão. Conversão profunda, que significa exatamente a mudança do coração, a mudança da vida, a mudança do ser, a mudança do viver, do querer, do sentir, a mudança de tudo que somos, para permitir que Deus seja em nós. Conversão é isso, deixar o nosso jeito de ser, que nem sempre agrada a Deus, para permitir que Deus seja em nós. E Deus, sendo em nós, não aniquila a nossa condição, pelo contrário, nos enobrece, nos diviniza. É a divindade de Deus que, sobre a nossa humanidade e a nossa mísera condição de pecador, nos diviniza. Não que nos tornemos deuses, mas nos tornamos em Deus divinos. A nossa humanidade se diviniza pelo poder restaurador de Deus. Pois bem, Zaqueu vive essa atitude, essa experiência de abrir-se à possibilidade da conversão, indo ao encontro de Jesus. E que maravilha, quando Deus sabe dessa disposição do ser humano, o próprio Deus, pela sua graça, age em nós, atua em nós, vem a nós.
entra no nosso coração se nós o abrimos para Ele. E isso Jesus disse a Zaqueu: desce da árvore, porque hoje a salvação entrou em tua casa. Este homem mudou radicalmente a sua vida, porque viveu uma profunda experiência com Jesus. Na intimidade da sua casa, mas certamente muito mais na intimidade do seu coração, da casa do seu coração, ele se abriu a Deus, permitindo que Deus seja através dele. E uma outra atitude interessante, a reparação do pecado causado. Restituir a dignidade àqueles de quem havia tirado, pela soberba, pela avareza, pelo cumprimento de leis injustas, certamente, do Império Romano, que extorquia, que fazia estas coisas através dos cobradores de impostos, principalmente Zaqueu sendo o chefe dos cobradores de impostos. Então, este homem resolve agora, uma vez convertido, reparar os danos causados. Oxalá, na vida de todos nós, pudéssemos viver a experiência de reparar os danos que causamos às pessoas. Nem sempre podemos. E a igreja tem uma maneira de absolver esses nossos pecados, quando de fato deles nos arrependemos, né? É o que nós podemos dizer sobre as indulgências, né, plenárias na vida da igreja. São ações da igreja, graça de Deus dispensada pela igreja para exatamente perdoar pecados não corrigidos, danos que causamos e que às vezes não reparamos, nem sempre reparamos. Enfim, a disposição do coração humano para buscar viver a experiência de Deus, portanto a conversão, e restituir, reparar os erros causados, ou, se não é possível reparar esses erros, não cometê-los mais. Mudança radical. Isso é conversão. Então, é a misericórdia de Deus agindo sempre no coração do ser humano, porque é pela misericórdia de Deus que nós nos tornamos misericordiosos conosco mesmos e com os demais, e a misericórdia pessoal é a capacidade que nós temos de nos libertar do nosso próprio pecado. Agradecer aqui ao nosso padre pela sua participação conosco. Deixa sempre nosso espaço aqui aberto, tanto o microfone da rádio como nosso espaço na internet também, padre. Creio que já foi uma palavra longa, nada mais para dizer. Muito obrigado, JC, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, parabéns a toda a sua equipe de trabalho, parabéns por esse cuidado sempre que você tem de propagar a palavra do Evangelho através das ações da igreja. Deus abençoe a todos, que todos possamos viver uma semana muito santa, muito fecunda, muito feliz. Parabéns à Paróquia São Felipe, às pessoas que fazem parte do Apostolado Mãe Rainha, a toda a coordenação que preparou a festa. Um abraço da parte do Padre Walter, o nosso pároco, de nossa parte, e que desça sobre todos a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.